Fala, meu corneta! Vamos analisar a goleada do Flamengo sobre o Juventude lá no Mané Garrincha em Brasília. Mengão 4-0, estreia do Cebolinha. Fica aí. Calma, corneta! E aí, tudo bem com você? Bom, estreia do Cebolinha, o Flamengo vai ao Mané Garrincha e coloca ali uma goleada contra o Juventude num jogo muito bom. Vamos entender o que aconteceu nesse jogo. Primeiramente, o Dorival Júnior coloca ali a cavalaria, né? O time que hoje é tido como time titular, né? Lateral direita ali, Rodinei, a dupla de zaga, Davi Luiz e Léo Pereira, que mais uma vez jogou muito bem, pela esquerda o Felipe Luiz. Ali no meio campo a gente volta com aquela formação que tem sido a formação em que a gente joga melhor, desempenha melhor, né? Fazendo aquele losango na cabeça de área ali o Thiago Maia, pela direita, na meia direita, o Everton Ribeiro, fazendo uma meia esquerda, o João Gomes, e ali, naquele ápice ali do losango, o Arrascaeta, por trás exatamente do Gabigol e do Pedro. E lá atrás a gente não pode esquecer do Santos. E o Flamengo começa o jogo avassalador, né? Um perde-pressiona muito grande, pressionando muito a saída de bola do Juventude, e as oportunidades começaram a aparecer e a equipe do Flamengo é muito forte quando ela atua na parte ofensiva do campo, Rodinei pela direita fazendo as principais jogadas, e assim começa o baile do Flamengo. Nos 3 primeiros gols, todos eles em jogadas pelo lado direito. O primeiro gol, o gol do Pedro, cruzamento do Arrascaeta, o Pedro sobe e disputa a bola ali no segundo pau com o zagueiro do Juventude e consegue fazer 1-0. E aí o time continua ali em cima, a gente já poderia ter feito outros gols com o próprio Pedro ou até com o Gabigol, e mais uma vez a gente consegue no segundo gol. E é importante a gente observar que nesse segundo gol tem uma participação bem interessante do Rodinei, que ele faz uma ultrapassagem, ele faz uma tabela com o Everton Ribeiro, e ele faz uma ultrapassagem ali pelo lado direito, pelo corredor. E quando ele faz isso, ele leva 2 jogadores da defesa do Juventude, e quando o Everton Ribeiro corta para o meio, abre-se, né, um espaço absurdo para ele poder, com calma, fazer mais um cruzamento de perna esquerda e mais uma vez a bola na cabeça do Pedro, e o Pedro não perdoou, fazendo aí Flamengo 2-0 e coroando o bom desempenho que a equipe estava tendo até aquele momento. E o que é mais interessante é que o Flamengo, mesmo fazendo 2-0, continua em cima do Juventude, continua pressionando a saída de bola do Juventude. E o terceiro gol era uma questão de tempo, e foi exatamente o que aconteceu. Agora o Gabigol, ainda pelo lado direito, faz um cruzamento de perna esquerda e acha o baixola ali, o Miteiro, e o Miteiro também de cabeça coloca ali terceiro gol na casinha do Juventude. E é importante a gente comentar que por mais que o Flamengo ele esteja jogando de uma forma um pouco torta, quando você tem ali aquela linha de zaga ali com o Felipe Luiz, a gente não tem tanto o corredor do lado esquerdo, porque o Arrascaeta tem por característica fechar muito, o João Gomes fecha muito também para o meio, e a gente não tem aquele corredor da esquerda, o que a gente tem, né, ali pela direita com o Rodinei, que ele é muito agudo no corredor direito. Quando a gente volta para o segundo tempo e o Dorival Júnior coloca o Cebolinha para jogar, o Cebolinha equilibra isso. Por mais que ele esteja um pouco fora de ritmo, e é normal, o Flamengo ficou mais equilibrado, porque a gente ficou agora com o Cebolinha mais agudo pela esquerda e com o Rodinei mais agudo pela direita, o Rodinei e o Everton Ribeiro. E quais foram as alterações que o Dorival Júnior faz exatamente para o segundo tempo? Ele mantém a estrutura do losango, só que ele saca o Pedro e saca o João Gomes. E quando ele faz essas alterações, ele puxa o Arrascaeta para fazer a posição do João Gomes ali na meia esquerda, coloca o Vitinho, que entrou no lugar do Pedro, para fazer ali aquela ponta do losango por trás ali do Gabigol e do Cebolinha. E o Flamengo continua criando muitas oportunidades. O Juventude teve um jogador expulso ali no final do primeiro tempo, numa agressão ao Gabigol. Então o que o Juventude tinha para fazer? É colocar ali 2 linhas de 4 e um jogador no escape. No primeiro tempo estava colocando ali uma linha de 4, uma linha de 5 e um no escape. E basicamente restou isso ao Juventude, ficar, né, ali nas cordas, evitando tomar mais gols. E a gente construiu muitas oportunidades, né, tanto com o Vitinho,
como também com o Cebolinha, com o Gabigol, e a impressão que a gente teve é que em ritmo de treino o Flamengo desconcentrou um pouquinho, o que é normal, o jogo estava fácil. A equipe do Juventude é uma equipe que está ali na zona do rebaixamento, se eu não me engano é a última colocada, é uma equipe fraca também, e o Flamengo não precisou fazer muito esforço para construir o placar. Tecnicamente a gente é muito superior à equipe do Juventude e o quarto gol era uma questão de tempo. O Dorival Júnior, de forma muito inteligente, ele vê que não havia necessidade de você expor o jogador àquela situação. Os jogadores do Juventude estavam ficando mais nervosos porque estavam praticamente numa roda de bobo. Então ele vai ali, saca o Gabigol, tira também o Arrascaeta e tira o Everton Ribeiro. E coloca o Vitor Hugo, Matheus França e também deixa eu olhar aqui na minha cola, o Lázaro. Bom, beleza. E a gente continua naquele perde e pressiona muito grande. Só que quando entram esses três jogadores, o Flamengo desconfigura um pouco a linha de frente. Ficou um catadão ali na frente. Você já não sabia mais quem fazia o quê. Porque basicamente o Flamengo estava jogando dentro do campo do Juventude. Então você não tinha mais aquela estrutura do losango que a gente viu no primeiro tempo e até os 20 minutos do segundo tempo. O que a gente viu ali no final do jogo, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, era um catadão e todo mundo querendo fazer um gol. E isso, de uma certa maneira, acaba atrapalhando. O Dorival Júnior precisa trabalhar isso para que o time não se desconfigure quando está numa situação como essa. Ao Juventude coube tentar escapar ali numa bola, né, no contra-ataque, mas essa bola não encaixou em nenhum momento. E a zaga do Flamengo não teve grande trabalho no jogo de hoje, da mesma maneira como o Santos não teve grande trabalho. O quarto gol era uma questão de tempo e, como eu falei, os jogadores estavam muito ansiosos. A gente viu várias vezes o Vitinho errando bola ali embaixo da trave, porque eu acho que ele queria dar uma resposta para a torcida, que alguns jogadores voltaram, alguns torcedores voltaram a vaiá-lo quando ele entrou e alguns torcedores começaram a apoiar. Então o Vitinho estava nessa ânsia de querer fazer um gol para poder se livrar desse karma, para poder melhorar as coisas. E aí um pouco dessa ansiedade acaba atrapalhando. A ansiedade que também fez parte ali do Cebolinha, numa estreia, o jogo fácil, querendo fazer o gol dele, o que é normal. Chegamos ao quarto gol mais uma vez com a bola de cabeça, só que dessa vez o cruzamento do Cebolinha pela esquerda encontrou o Lázaro ali e o Lázaro conseguiu, num cabeceio, fazer o quarto gol do Flamengo. Além da goleada, quais as coisas mais importantes que a gente precisa comentar aqui? Bom, primeiro a gente precisa entender que o Flamengo vem de uma sequência ruim e esses jogos agora, Coritiba, Juventude, Avaí, são os jogos mais fáceis dessa sequência pesada que a gente teve ali no mês de julho. Decisão de Copa do Brasil, decisão de Taça Libertadores. A equipe estava num momento muito tumultuado, num momento de muita pressão psicológica. E esses jogos que estão acontecendo agora é a fase final desse momento. E o que é mais importante é que o Dorival Júnior conseguiu encaixar a equipe, tanto a motivação quanto a confiança melhorou e muito, a equipe está se encaixando, os jogadores estão se motivando, está havendo um revezamento que o Dorival Júnior tem proposto ali, e os jogadores que estão entrando estão conseguindo dar conta, não dão show como a cavalaria dá, isso é verdade, o que aconteceu no jogo contra o Coritiba, mas o que é mais importante é que a equipe está se encaixando, e é fundamental se encaixar nesses jogos, do mesmo jeito que é fundamental uma vitória contra o Avaí, depois de uma vitória contra o Atlético Goianiense, para a gente sedimentar essa boa fase, porque vem pela frente uma maré muito pesada mais uma vez. Jogos decisivos da Taça Libertadores contra o Corinthians, tendo aí no meio com os jogos decisivos da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e enfrentando também o Palmeiras. Então, o mês de agosto vai ser um mês pesado, com muitos jogos de alta intensidade, adversários mais difíceis, adversários mais fortes, e é fundamental que a equipe agora ela se feche, ela consiga encontrar o bom futebol. O que é bom para a gente é que isso está acontecendo, o que nos dá uma esperança muito grande, porque a sintonia, aquele encaixe, aquela engrenagem que a gente sentia que as coisas não estavam acontecendo, as coisas estão voltando a acontecer. Mais uma vez a torcida do Flamengo dá um show
lota o estádio. Temos aí, de acordo com a transmissão do jogo, temos aí mais uma vez um estádio lotado, mais de 65 mil pessoas, o terceiro público, o maior público do Campeonato Brasileiro, os três maiores públicos exatamente do Flamengo. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Fortaleza e agora Flamengo e Juventude. Tempos bons nos esperam, os ventos começaram a voltar para o nosso lado, a gente espera que as coisas continuem assim. Temos a estreia do Vidal, que vai reforçar mais ainda, o que nos mostra que, mesmo fazendo esse revezamento, a gente vai conseguir ter uma equipe de altíssimo nível e com uma altíssima intensidade, podendo competir principalmente contra as equipes mais fortes nas fases principais das competições que nós estamos tendo agora. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Esse era o papo que eu queria ter com você. Chegou até aqui, não esquece, deixa o seu like, aproveita, se inscreve também no canal, compartilha esse vídeo com a rapaziada e manda lá no grupo do WhatsApp. Valeu? Saudações rubro-negras, nos vemos no próximo vídeo, dessa vez agora contra o Avaí. Forte abraço!